Fala, Dev! Nessa aula aqui, então, a proposta é que a gente converse um pouco sobre o resto, que ele é um assunto completamente negligenciado no termo matemático, mas aqui no termo computacional ele é extremamente relevante e ele é utilizado para a gente conseguir, inclusive, resolver alguns problemas bem complexos. Tá? Então, sem mais delongas, vamos para o conteúdo. O primeiro ponto é que eu separei aqui 3 características que elas sempre vão acontecer dentro de um resto na computação. O primeiro, então, é que o resto ele sempre é cíclico. O que isso significa? Eu sempre vou ter um ponto de partida, eu vou de um ponto de partida até um ponto final e volto para esse ponto de partida. Então isso vai acontecer sempre, à medida que a gente for escalonando os nossos números. O segundo ponto é que qualquer número, resto com n, resulta em um número de 0 até n-1. Então o que isso significa? Se eu for pegar, por exemplo, o número 5, os resultados de resto com 5 sempre vão ser de 0 até 4. Então, 0, 1, 2, 3, 4. E a última característica é que quando a gente está usando resto, somar n nunca vai alterar o resultado. Então, o que isso significa? Se eu estou fazendo, por exemplo, 2 resto com 5, o meu n nesse caso aqui vai ser o 5, eu consigo somar 5 todas as vezes na minha operação e isso nunca vai alterar. Então, se eu tiver 2 resto com 5, vou ter um resultado. Se eu tiver 7 resto com 5, eu vou ter o mesmo resultado. Se eu tiver 12 resto com 5, eu vou ter o mesmo resultado. 17 resto com 5 vai ser o mesmo resultado. Então, eu posso somar o mesmo número, n, sempre, e o meu resultado sempre vai ser o mesmo. E isso, logicamente, entra junto com os outros 2 princípios, que é o fato dele ser cíclico e de ele sempre ter um resultado que vai de 0 até o -1. Aqui eu fiz uma tabelinha, só para que a gente consiga ter uma referência mais visual disso que eu estou dizendo. Tá? O primeiro ponto aqui que a gente consegue observar de uma forma simples é que quando o nosso número é 0, 0 dividido por qualquer coisa sempre vai ser 0. Então o resto sempre vai ser 0 também. O número 1 dividido por qualquer coisa sempre vai ser 1. Então o nosso resto sempre vai ser 1 também. E aí depois, nos outros casos, aí a gente tem algumas pequenas diferenças. Tá? Então, se eu tenho ali 2 resto com 5, o que significa fazer 2 resto com 5, propriamente dito? Vamos até fazer uma coisa... Então, vamos pensar aqui matematicamente nesse ponto. Eu tenho o 2 e eu quero fazer o resto com 5. O resto, ele nada mais é do que o resto da divisão, certo? Então, eu vou pegar um número e eu vou ver quantas vezes esse número cabe dentro do outro. Então, aqui, por exemplo, então, olhando aqui na nossa tabela, o que a gente consegue observar assim já de cara? O primeiro ponto é que aqui na nossa coluna N, onde a gente está tratando os números que a gente vai... Então, aqui na nossa tabela, o que a gente consegue observar já de pronto? Primeiro que na primeira linha aqui, todos os valores vão ser 0.
Por quê? Porque qualquer número dividido por 0 sempre vai dar 0. Depois, aqui no caso do 1, também ele sempre vai se manter 1. E já nos outros casos, aí a gente tem algumas diferenças, tá? Só que ao invés de olhar por linha, vamos tentar olhar por coluna. Vamos tentar lembrar lá dos princípios. Primeiro que ele é cíclico, certo? Então ele sempre vai do ponto inicial para o ponto final e volta para o ponto inicial. O segundo é que ele sempre vai ir de um número 0 até ele mesmo menos 1. Ou seja, quando eu tenho aqui o resto com 2, eu sempre vou ir de 0 até 1 e aí eu volto. Então 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. No 3, a mesma coisa. 0, 1, 2, 0, 1, 2, 0, 1, 2, 0, 1, 2. No 5 eu vou ter 0, 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3, 4. Se eu tivesse aqui um resto com 4 aqui no meio, eu teria 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3. E assim sucessivamente, tá? Aqui a tabelinha eu montei exatamente para que a gente consiga ter essa visibilidade mais gráfica disso acontecendo na prática. E aí, agora eu quero discutir um pouco com você sobre por que isso acontece, tá? Então, o que é o resto e como que a gente chega nesses números, né? Porque se eu quiser pegar um número muito grande aqui, por exemplo, 7 milhões, como é que eu faço 7.535.650 resto com 3? Eu vou ter que ir até lá, para um por um, para vendo ele cíclico chegar até lá? Não, não precisa. Tá? E aí agora a gente vai entender por que isso acontece. Para exemplificar, vamos pegar aqui o 5, pode ser? Então vamos pegar o 5 aqui, vamos fazer o 5, resto com 5, resto com 3 e resto com 2. E pela mágica da edição, eu vou lá para o Inscom e a gente já volta. Voltando aqui então agora no Inscom, o que a gente vai fazer? Eu vou pegar aqui o número 5 e eu quero fazer esse número 5. Lembrando, eu quero fazer... Deixa eu puxar um pouquinho mais para cima aqui. Vou fazer o número 5 resto com 5, o número 5 resto com 3 e o número 5 resto com 2. Para isso, eu preciso fazer a divisão do número 5. Então, eu vou fazer 5, lembrando que o resto é o resto da divisão, né? Então, 5 dividido por 5. Quantas vezes o número 5 cabe dentro do número 5? Uma. Então, 5 dividido por 5 vai dar 1. Quanto sobra aqui? Nada. Então, o resto da minha divisão de 5 por 5 é 0. Agora, se eu quiser pegar o resto da divisão de 5 por 3, quantas vezes o número 3 cabe dentro do número 5? Uma. 1 vezes 3 é 3, sobram 2. Então, o resto da minha divisão aqui vai ser 2. E 5 dividido por 2, deixa eu jogar um pouquinho para o lado, 5 dividido por 2, cabe 2 vezes. 2 vezes 2, 4, sobra 1. Então, o resto aqui da minha divisão vai ser 1. Ok? Então, isso aqui vai ser a minha tabelinha. Lá, igual a gente tem lá a equivalência, em que 5 resto com 5 vai dar 0, 5 resto com 3 vai dar 2, 5 resto com 4, 5 resto com 2 vai dar 1. E se eu tivesse aqui um resto com 4, deixa eu desfazer aqui as linhas, só para colocar ele apertadinho aqui. 5 resto com 4. Se eu fizer assim, 5 dividido por 4 daria 1, sobra 1. Uma vez 4, isso aí. Ficou uma maravilha, né? E sim, ficou menos pior agora. Certo? Então a gente conseguiria fazer isso para qualquer número. Se a gente pegasse, por exemplo, um número maior, como 378, resto com 6, pode ser? Aqui. Eu não consigo fazer por 3, né? Mas consigo fazer por 36, daria 6. E aí aqui dá 6 vezes 6, 36, 1, 8, 2. Então daria 62. Quanto ao resto? 0. Porque aqui fechou exato. Tá? Mas se eu tivesse 379, por exemplo, né? A gente faria aqui também a divisão por 6. Aqui eu vou fazer 6 vezes 6, que vai dar 36. Sobra 1, 9. Aqui 6 vezes 2, não, 6 vezes 3, né? Mas aqui também, 6 vezes 3, que dá 6, 12, 18. E aqui, resto 1. E aí, à medida que eu for aumentando, logicamente ele vai aumentando de 1 para 1, tá? Exatamente por causa dessa proporção. Porque aqui, o número 63
O número 6 cabe 63 vezes dentro do número 378 e não resta nada. Já no 379, resta 1. Ok? Só a explicação base do que é um resto de uma divisão. Agora vamos ver a aplicação computacional, voltando lá para o nosso slide. Quando a gente vai, então, para o exemplo mais comum, o que as pessoas tendem a mostrar, de modo geral, é simplesmente se o número é par ou ímpar. Essa é a aplicação mais usual que as pessoas fazem do resto. Então, basicamente, a gente vai pegar um número qualquer e aí a gente vai verificar, por exemplo, se ele é par. Tá? Para verificar se ele é par, basta que eu faça o número resto com 2. Se o resto for 0, significa que ele é par. Por quê? Vamos voltar aqui. O número resto com 2, ele sempre vai ser cíclico. E ele sempre vai começar aqui no 0. Nessa lógica, ele o computador assume que o 0 é par, nesse contexto, tá? Mas depois todos os números ímpares vão ser 1, porque sempre vai sobrar alguma coisa na divisão. Então, 1 é ímpar, 2 é par, 3 é ímpar, 4 é par, e assim sucessivamente para todos os números, tá? Já que funciona de forma intercalada. Para verificar se é ímpar, também é a mesma coisa, tá? Só verificar se resto com 2 é diferente de 0. A gente vai ver mais para frente como é que faz essas comparações. Mas a gente pode ir ao infinito e além, tá? Com esses exemplos. Aqui eu criei um exemplo um pouco forçado, tá? Não é assim que funciona na prática, mas eu fiz aqui na mão só para a gente ter uma ideia de como isso funcionaria. Então, o que eu estou simulando aqui? Eu estou simulando que eu tenho um slider, ou um carrossel de imagens que vão passando, em que eu tenho aqui um tamanho 5, ou seja, eu tenho 5 lâminas de slide. Eu tenho uma variável de controle aqui que eu estou verificando em qual posição eu estou. Então, as minhas posições aqui vão de 0 até 4. E em qual slide eu estou. Ok? Então, o slide que eu estou sempre vai pegar a posição que eu estou, resto com o tamanho mais 1. Por quê? Porque ele é um slide infinito. Agora a gente já vai entender como é que eu cheguei nessa conclusão. Ó, aqui embaixo eu coloquei comentários para nos ajudar a entender em qual momento a gente está da aplicação, tá? Mas aqui a minha posição vai ser 0. Ou seja, eu estou no ponto inicial. Meu ponto de partida é 0. E aí eu vou fazer 0 resto com 5, que é o tamanho total que eu tenho. Que, como a gente já viu, 0 resto qualquer coisa vai dar 0. Então aqui, 0 resto com 5 mais 1. Ou seja, eu estou no primeiro slide. Depois, eu estou dizendo que posição recebe o valor que ele já tem, mais 1. Ou seja, ele valia 0, mais 1, agora ele vale 1. E aí eu estou replicando a mesma regra. Então, para todos os casos, eu sempre vou pegar minha posição, resto com o tamanho, mais 1. Eu estou falando que aqui está forçado porque eu estou repetindo várias vezes o meu código, tá? Isso aqui a gente não faz. Isso aqui a gente teria um método, um loop, a gente vai ver mais para frente como fazer isso. Mas aqui é só para a gente entender de forma procedural como a coisa está acontecendo. Então aqui eu estou na posição 1 nesse momento. Então eu vou pegar aqui a fórmula 1 resto com 5. 1 resto qualquer coisa vai ser 1. Então 1 mais 1, 2. Fui para a lâmina 2. Depois a minha posição vai receber mais 1. Então agora ela vale 2. E aí 2 resto com 5 dá 2. Mais 1, 3. E aí repetindo o processo. Como a gente já viu, é cíclico. Então ele sempre vai aumentando de 1 em 1. Eu fui para o 4. E aí depois eu fui para o 5. Aí é aqui que acontece a mágica. Porque o ponto é que ele é cíclico. O resultado sempre vai ser de 0 até ele mesmo menos 1. Então o que vai acontecer aqui? Se o size, que nesse contexto é o que eu estou usando para tirar o resto, é 5, o meu resultado sempre vai ser alguma coisa que vai de 0 até 4. Então quando a minha posição ela se torna 5, que ele não reconhece como um tamanho válido, ele vai voltar para a lâmina 1. Então o que está acontecendo? Eu estou passando sempre para o próximo, eu não estou dizendo para ele voltar. Então eu estou indo sempre para o próximo. Então eu vou ter lá o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 1, o 2, o 3. Então os números vão aumentando. No próximo aqui eu teria 6. E aí eu vou ter 6 resto com 5, que vai dar 1. 1 mais 1, 2. Depois 7. 7 resto com 5, 2. Mais 1, 3. E assim sucessivamente. Então eu vou usar sempre o mesmo número. E aí esse número, tirando o resto, ele vai andando para o infinito. Sempre indo em frente, mas de forma cíclica. É como se ele estivesse correndo em círculos. Então a gente consegue fazer esse controle de uma forma bem simples com o resto. Ok? E aí agora vamos pegar aqui um exemplo de 2 linhas. Tá?
mas que eu consigo fazer uma coisa muito mais complexa do que aquele par ímpar lá que a gente viu do resto com 2. Que é o seguinte, eu estou pegando um ponto de partida qualquer, eu estou partindo de qualquer número e eu quero saber qual é o próximo ímpar depois dele. Então aqui eu estou dizendo que o meu número de partida é 4. Eu poderia nem ter essa variável e colocar direto aqui, tá? Mas eu estou fazendo aqui em 2 linhas por uma questão didática. Então meu ponto de partida é 4. Se eu quero pegar quem é o próximo ímpar, eu consigo dizer que o meu próximo ímpar é o meu ponto de partida mais o meu ponto de partida resto com 2, ou seja, eu quero descobrir se ele é par ou ímpar. E aí, se ele for par, eu quero que ele some mais 1. Se ele for ímpar, eu quero que ele some mais 2. Tá? Vamos ver isso na prática? Então aqui, supondo que o meu ponto de partida é 4, como é aqui no exemplo, o 4 é um número par. Então, para chegar no próximo ímpar, eu só preciso somar 1. Então, o que vai acontecer aqui? Trocando aqui os valores, eu vou ter 4 mais 0. Por quê? Porque 4 resto com 2 é 0. Mais 1, que vai me dar 5. Se o meu número inicial aqui fosse 5, por exemplo, 5 é um número ímpar. Então, o resultado dessa minha operação aqui daria 1 dessa minha operação aqui. Tá? Então, eu teria que 5 mais 1, que vai dar 6, mais 1, que vai dar 7. Tá? Aqui, se eu pegasse um outro ponto de partida distante, 350. 350 é um número par. Então, o resultado dessa operação interna aqui vai dar 0. Então, eu vou pegar 350 mais 1, que vai dar 351. Esse é o próximo número ímpar. Já é bem mais avançado do que a gente usar só o resto, e não é uma coisa absurdamente complexa a nível lógico. Concorda? Vamos para o próximo. Aqui a gente tem um grande problema computacional de modo geral, tá? A gente trabalhar com somas de horas, de datas, trabalhar com qualquer coisa de tempo é muito difícil. Por quê? Porque a gente usa unidades de medidas diferentes para as coisas. Quando a gente vai medir, por exemplo, quanto é 1 metro, 100 centímetros. Quanto é 1 quilômetro. Todas essas unidades de medida, elas sempre são com base 100. Quando a gente está trabalhando com tempo, cada coisa tem uma unidade diferente. Então, quando a gente está trabalhando com segundos, a gente tem 60. Quando a gente está trabalhando com minutos, é 60. Quando é hora, aí já é 24. E a gente vai trabalhar com essas duas unidades no mesmo momento. Então, isso é um problema. Quando a gente vai trabalhar com dias, a mesma coisa. Quantos dias tem no mês? Depende do mês. Então, tem mês que tem 28, tem mês que tem 29, tem mês que tem 30, tem mês que tem 31. Quantos meses tem? 12. Aí é fixo. Então, aqui, o resto, ele vai ser a solução para os nossos problemas. Tá? Aqui eu trouxe um problema simples e resolvido já, tá? Então, eu tenho aqui 2 datas. 2 horas que eu quero somar. E aqui eu estou pegando só minutos e segundos. Então, só horas e minutos, não estou considerando segundos. Então, eu tenho 4 e 15 mais 15 minutos. Dá de fazer de cabeça, né? Resultado 4,5. Como é que a gente chega nessa resposta, então? Eu vou pegar aqui primeiro, vou ver as minhas horas, e as minhas horas vai ser a hora inicial mais a hora final, que vai dar 4. Vai funcionar, né? 4 mais 0, dá 4. E vou pegar os meus minutos. Os meus minutos vão ser os minutos iniciais, mais os minutos finais, que vai ser 15 mais 15, que vai dar 30 também, que vai chegar exatamente no resultado que a gente quer, que é 4,30, 4,5. Certo? Funcionar? Perfeito. Tá, só que aí agora o que acontece se eu colocar mais minutos do que 1 hora? Aí já vai me dar problema, né? Como é que a gente faz então para solucionar isso? Vamos pensar um pouco. Qual é o problema real disso? O problema real desse contexto de horas é que ele é cíclico. Então, como ele é cíclico, ele vai chegar nos 60 minutos e ele vai voltar para o 0. Ele vai voltar para os 60, para as 24 horas, e vai voltar para o 0. Ele é cíclico. Então, se ele é cíclico, eu consigo resolver ele usando o resto. Então, aqui, criei uma solução um pouquinho mais arrojada para aquele mesmo problema. Que ela serve para resolver aquele problema também, mas ela resolve esse outro problema. A gente vai fazer o seguinte. Agora eu quero saber quanto é que vai dar 4 e 15 mais 50. E aí aqui a gente já teria esse problema, né? Porque 50
mais 15 seria 65. Não existe 4,65. Então, como é que a gente faz para resolver isso? Usei aqui as mesmas variáveis de inicialização, passando o 4 e o 15, o 0 e o 50. E aí fui aqui para as respostas. Então, a resposta de horas. Como é que eu sei quantas horas tem? Eu vou pegar as minhas horas iniciais mais as minhas horas finais, ou seja, 4 mais 0. E aí aqui eu vou pegar mais os minutos iniciais mais os minutos finais dividido por 60. Por quê? Porque se eu pegar aqui 50 mais 15, isso aqui vai dar 65. Então, se deu 65, significa que ele virou 1 hora. Então aqui, trocando os valores. A minha hora inicial vai ser 4, a minha hora final vai ser 0. Então, 4 mais 0, 4. Mas, ali a gente já viu que a soma dos 2 minutos vai dar 65. Quantas vezes isso cabe dentro de 1 hora? 1. Certo? Então, eu tenho mais 1 hora. Então, 4 horas mais 0 horas mais 1 hora vai dar 5 horas. E depois eu vou para os minutos. Que os minutos, basicamente, vão ser o resto da minha operação. Por quê? Porque 65 dividido por 60, ele vai dar 1, mas vai restar 5. E o que acontece com esse 5? Ele simplesmente se perde? Não, ele vira os meus minutos. Então aqui eu vou somar os meus minutos iniciais com os meus minutos finais e eu vou fazer ele resto com 60. No momento que eu fizer resto com 60, eu vou ter aqui os meus 15 mais 50, que vai dar os mesmos 65 daqui de cima, resto com 5. E a resposta disso também vai ser 5. Então, qual horário a gente vai ter aqui? 5 horas e 5 minutos. Tá? Então, percebam como é uma coisa consideravelmente simples. Tá? Não é um problema simples no sentido lógico, mas pensam como ele é simples no sentido de enxuto. É uma coisa pequenininha. Olha a diferença de um código para o outro. Esse aqui me resolve 5% dos problemas. E esse aqui me resolve 90% dos problemas. Esse aqui tem 5 linhas. Não, aliás, 6 linhas. E esse aqui tem 6 linhas. É a mesma coisa. A única coisa que vai mudar é aqui, o finalzinho. Então esse aqui vai ter uma operaçãozinha a mais aqui com divisão e esse aqui uma operaçãozinha a mais com o resto. Certo? Então, por isso, inclusive, que eu chamo aqui nesse contexto de matemática. E isso aqui nos resolve uma gama gigantesca de problemas, tá? Aqui, logicamente, eu estou trazendo um exemplo isolado de hora. A gente conseguiria tratar data, a gente consegue tratar navegação. Então, assim, é extremamente importante que a gente consiga entender a fundamentação por trás disso. E, mais uma vez, a fundamentação não é sobre o que fazer, é sobre como fazer, é sobre por que fazer. É entender por que a gente está escolhendo aqui dividir, por que a gente está escolhendo aqui nesse outro fazer o resto. Porque isso a gente faz, a gente aprende na escola como fazer divisão, inclusive esse jeito que eu estou comentando de quantas vezes 60 cabe dentro de 65, tem muita gente que não sabe fazer divisão nesse sentido. Que a pessoa vai lá, pega 65 por 60, aprendeu a fazer daquela forma estruturada ali, eu vou lá, desenho aquela casinha, coloco 60, e aí tento fazer pelo primeiro, não dá, tento fazer pelo segundo e vou tentando até fazer. Então é basicamente por chute que as coisas funcionam. E aqui, na verdade, é só a gente conseguir entender a lógica de transcrever para o nosso cérebro o que a gente está tentando resolver de problema. Então eu quero saber, eu tenho 60 espaços para alguma coisa e tenho 65 coisas para colocar ali dentro. Quantas vezes eu vou conseguir encher aquele lugar? Uma. Quanto vai sobrar? 5. O que eu faço com isso? Jogo fora? Não, eu vou guardar aqui nesse outro cantinho, porque ele vai ser útil para essa outra coisa. Nesse caso, eu vou pegar esses 5 minutos aqui que sobrou e vou jogar para os minutos. Certo? Trabalhar com datas e horas sempre é uma coisa um pouco complexa. Então, fica tranquilo que aqui a gente já está dando uns passos um pouco mais além, tá? Mas a gente vai voltar nesses conceitos várias vezes e a coisa vai ficando mais simples à medida que vai passando. Então, só não desiste, me acompanha e eu te espero na próxima aula.